Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João e no vídeo de hoje vou falar sobre este quadro aqui, A Última Caçada de Kraven. Bora lá! A Última Caçada de Kraven, quadrinho roteirizado pelo J.M. DeMatteis e ilustrado belamente pelo Michael Zack. É uma minissérie que saiu em 6 partes, em 3 revistas diferentes do Homem-Aranha, durante 2 meses, em 1987, que foi o período em que as histórias de super-heróis estavam começando a ficar mais sérias, mais adultas, mais sombrias. Vide o Cavaleiro das Trevas e o Watchmen, que tinham mais essa pegada. E aqui com o Homem-Aranha não pode ser diferente, ele teve uma história mais sombria, que na minha opinião é uma das histórias mais sombrias do Homem-Aranha até hoje. Antes de começar a falar sobre a história em si, eu gostaria de falar sobre como o J.M. DeMatteis teve a ideia de ter essa história. Primeiramente, ele queria fazer uma história do Magnum, que era um super-herói da Marvel lá naquela época. E nessa história, o Magnum seria derrotado por um vilão, o irmão dele no caso, e seria enterrado vivo, e em algum momento da história ele iria sair do seu túmulo. A história foi rejeitada pelo Tom DeFalco, que era o editor-chefe da época. Depois ele tentou a sorte na DC, com uma história que o Coringa derrotava o Batman, enterrava ele, depois o Batman surgia de volta. E eu acho interessante que nessa história que ele pensou, o Coringa voltaria a ficar são da cabeça. E essa ideia foi rejeitada, claro, por causa da Piada Mortal, que já era outra história grande do Coringa que estava sendo planejada na época. Mas essa ideia foi reaproveitada na minissérie De Volta à Sanidade, que saiu em Legends of the Dark Knight 65 a 68. Bem, depois ele tentou de novo com Batman, dessa vez com Hugo Strange, mas também foi rejeitado. Meses depois, já em 1987, ele foi convidado pela Marvel para fazer uma história do Homem-Aranha. E aí finalmente ele pôde pôr em prática a sua ideia, que ele teria se convencido de que era tão boa. O vilão escolhido por ele foi justamente o Kraven, porque ele estava lá olhando um daqueles grandes catálogos que tem de vilões e personagens da Marvel, e lá ele viu que um vilão do Homem-Aranha era russo, e ele era um grande fã de um escritor russo, Dostoiévski. Então ele, por esse motivo, ele colocou o Kraven como o grande vilão da história. Inclusive na própria história tem algumas referências ao Dostoiévski, acho bem interessante isso. Mas bem, pessoal, finalmente qual é a trama dessa história? Eu acho que já contei aqui, inclusive tá na contracapa e na capa da edição da Salvat, tá que o Homem-Aranha ele ressurge lá do túmulo. Isso já não é mais um spoiler, porque a história é basicamente conhecida por causa dessa cena, e é uma história de 1987, né, pessoal? Bem, nela o Kraven, que tá aqui na capa, Kraven Caçador, um vilão totalmente de terceiro escalão da Marvel, do Homem-Aranha, que foi criado pelo Stan Lee, nunca teve grandes importâncias, só nessa história mesmo, que aqui ele tá animal, viu? Literalmente ele tá animal. O Kraven, o Caçador, ele é um grande caçador russo, e a única presa que ele não conseguiu caçar, que ele nunca conseguiu derrotar, foi o Homem-Aranha. Então basicamente a motivação dele aqui nessa história é destruir o Homem-Aranha, é caçar sua presa, e não só isso, ser melhor que ela. Porque o Kraven ele sabe que ele tá com uma doença e que ele vai morrer logo. Então antes dele morrer, ele tem que finalmente se superar. Nisso, em uma cena muito bem graficamente narrada, o Kraven chama o Homem-Aranha e mata ele. Sim, meus amigos, o Kraven mata o Homem-Aranha
E que eu imagino que na época deva ter sido um choque para todo mundo que tenha lido essa HQ. Então o Kraven enterra o Homem-Aranha e faz um uniforme igual ao que o Homem-Aranha estava usando na época, que era o uniforme preto. E começa a agir como um Homem-Aranha na cidade, muito mais brutal, muito mais violento. E aí uma sacada de roteiro que eu achei muito interessante também é que ele vai atrás do Ratos. Ratos, que é um vilão totalmente desconhecido. Se o Kraven já era desconhecido, o Ratos meu Deus, ninguém conhece o Ratos. Que é um vilão canibal do Homem-Aranha. E por que ele vai atrás do Ratos? Porque o Ratos é o único vilão que o Homem-Aranha não conseguiu derrotar sozinho. Ele precisou da ajuda do Capitão América para derrotar ele. Então, o Kraven prova ser melhor que o Homem-Aranha, derrotando esse vilão que ele teve que ter ajuda para derrotar. Aí bem, pessoal, como vocês devem saber, o Homem-Aranha não morreu de verdade. Ele volta do seu túmulo, escava do seu túmulo em uma página muito bem feita, inclusive. Toda a história é muito bem narrada, muito apreensiva. Você fica tenso durante toda a trama. E outras coisas que eu achei também muito legal nessa história é que na época o Ned Leeds tinha morrido, então o Jamie DeMatteis trabalha a morte do Ned, a morte de mais uma pessoa próxima do Homem-Aranha muito bem. É um elemento muito bem colocado na história. Ele trabalha bem também o restante casamento do Peter com a Mary Jane. E trabalha tudo isso, além de tudo isso, trabalha muito bem essa relação do Kraven com Homem-Aranha aqui de caçador e caçador, com bastante simbolismos. Como, por exemplo, quando o Kraven tá pondo terra por cima do Homem-Aranha, aí lá embaixo tem uma aranha. E aí a aranha, ela é esmagada, ela é morta com a terra caindo por cima dela. Que é um simbolismo muito bacana. Tem bastantes aranhas aqui e ratos também. Faz referência ao vilão Ratos. Mas enfim, pessoal. É uma história muito bacana mesmo. É um clássico do Homem-Aranha. É um clássico. Se você pergunta pra alguém, elenca aí 10 histórias do Homem-Aranha, 10 melhores. Aí com certeza Caçador de Kraven vai estar entre elas. Porque realmente é uma história muito boa. Eu recomendo, viu? Não só da Marvel, não só do Homem-Aranha, mas é um clássico dos quadrinhos de super-heróis, tá certo? Muito obrigado, pessoal, por terem assistido o vídeo até aqui. Caso vocês queiram comprar essa edição, ela tá com desconto na Amazon. Então vou deixar o link aí na descrição. Me sigam no Instagram também vai estar aí na descrição. E você, o que achou? O que achou do vídeo? O que achou da história? Comenta aí nos comentários. Se inscreve no canal. Eu tô tentando fazer vídeo todo dia. Ontem não teve porque eu fui ver o filme do Homem-Aranha. Inclusive comentem o que você achou do filme do Homem-Aranha. Eu achei bem legal. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.